No desenvolvimento do ser humano, um dos períodos mais importantes da vida é, sem dúvida, a infância. É nesta fase da vida que a criança desenvolve seus sentidos, sua linguagem, seu corpo físico, sua capacidade de criar, de imaginar. Ela estrutura o seu pensar, ela conhece o mundo, explora, ela principia a sua vida de relações. E é por isso, né, que em nossa educação infantil, na educação infantil Waldorf, respeitamos muito a infância e oferecemos um espaço que propicia o desenvolvimento saudável e integral das crianças. Aqui, elas podem vivenciar plenamente a sua infância. E elas vivenciam com o coração, vivenciam com as mãos, com os pés, vivenciam com o corpo inteiro. E elas fazem isso através do brincar. O brincar aqui tem um lugar privilegiado, né? Em nossa escola, as crianças brincam muito e são felizes, brincam e aprendem. E é brincando que elas aprendem e desenvolvem capacidades, habilidades, competências que influenciarão, né, e levarão para toda a vida escolar, para toda a vida profissional, enfim, para toda a sua existência. A educação infantil, né, na pedagogia Waldorf, ela tem como proposta que a gente crie um ambiente o mais acolhedor possível. Um ambiente que a criança se sinta de verdade em casa. Então, a gente sempre fala que é importante esse sentimento de calor, de acolhimento, como uma família. E uma família, ela é feita nessa diversidade, nesse aprendizado diverso que uma criança vai ter, não só com as crianças da sua mesma idade. A gente procura trazer esse lugar da família nessa primeira faixa etária com crianças de diferentes idades. Então, uma criança pequenininha pode conviver com uma pouquinho maior, uma criança de 5 anos que ela já tem um brincar com mais fantasia, um brincar mais elaborado, um brincar que tem uma meta. De repente, ela tem outra criança menorzinha que não chegou nesse lugar e vai fazer com que ela procure compreender. E aí veja que riqueza, nesses primeiros momentos de vida, a gente proporcionar essa abordagem pedagógica que vai trazer para a criança essa possibilidade de conviver com outras de diferentes idades. Quando a gente vivencia num jardim Waldorf, né, essa interação social, ou seja, essa capacidade da criança ver a diversidade que compõe as pessoas, isso se torna algo leve, natural. Quando a gente dá um salto, né, para a humanidade no momento atual, uma das competências mais importantes hoje é a sociabilização. A gente teve até agora há pouco, né, um Fórum Econômico de Davos, onde trazia essa capacidade do trabalho, tendo essa ferramenta como uma das mais significativas. Então, quando a gente volta para esse aluno em sala, a gente percebe teorias que conversam, né? O Steiner traz essa socio-interação, mas a gente viu o Vygotsky, a gente vê também a Amy Plickler, né, falando disso, da importância da gente desenvolver competências sociais. E num jardim onde isso é diverso, onde essas crianças elas participam, né, de uma reprodução, na verdade, social, porque ali está a cultura que elas estão inseridas, elas aprendem isso de forma muito amorosa, muito gentil. E isso se torna algo leve, não há necessidade, na verdade, de a gente categorizar. E isso torna um ser humano mais forte, mais consciente de si e consciente também da sua cultura. A gente trabalha com as crianças no jardim de infância, né, de forma mista nas idades, e a gente vê o quanto elas aprendem umas com as outras. Aprendem em vários sentidos, aprendem pela imitação, porque as crianças pequenas aprendem assim, e não é só a pedagogia Waldorf que fala isso, né? A gente vai ver isso em Piaget, a gente vai ver isso em outros pensadores, que a criança aprende fazendo, aprende imitando e aprende fazendo. E é diferente do que se trabalha em algumas escolas, que aprende fazendo tarefa. Não, a criança não aprende fazendo tarefa, a criança aprende fazendo algo que precisa ser feito, né? Vendo um sentido naquilo. E aí elas fazem e fazem junto. Então elas desenvolvem um sentido de rede, mas de rede humana, de rede de pessoas, de uma rede social real.
As crianças trabalham a criatividade que vai para além do que os computadores podem fazer. Eu acredito que no futuro, quem vai se destacar é quem tem uma criatividade que consegue superar a máquina, né? Porque a gente tem tudo isso dado, tudo isso posto. E as crianças da Escola Waldorf, elas aprendem que elas não são escravas da máquina. Elas vão aprender a fazer a máquina. Elas vão aprender desde cedo, aos poucos, né, com o processo de física, por exemplo, né, no Fundamental 2, como é que funciona a manivela, como é que funciona a roldana, como é que funciona a locomotiva, mas como é que funciona um computador. Então, eu sou o dono da máquina, eu sei como organizar a máquina, eu sei como fazer a máquina, eu sei que ela não é minha dona, eu não sou escravo. E a gente tem visto muitas pessoas, né, não só as crianças, escravos da tecnologia para fazer qualquer coisa. Com relação ao currículo do primeiro ano, as crianças do primeiro ano entram em contato com os números e não só veem o número pela sua quantidade, mas o que existe nas qualidades dos números, né? O que existe em qualidade do número 1, do número 2, do número 3. Então, tudo é trazido por meio das imagens, né? E a partir das imagens, a criança do primeiro ano ela é imbuída dessa qualidade do número e também imbuída da sua quantidade, então depois vai para as 4 operações, então é um caminho, né, crescente, que essa criança vai conhecendo os números como se tivesse um desenvolvimento da humanidade, né? Bom dia. E também as letras são apresentadas à criança do primeiro ano, mas não só a letra em si, mas ela consegue observar por meio das imagens que é trazidas, as narrações, e a partir disso ela consegue observar e compreender as qualidades que vivem nessas letras. Temos os trabalhos manuais, em que as crianças traçam caminho de conhecer a lã, de cardar lã, fazer os novelos, conhecer as agulhas, lixam as agulhas, fazem as pontas das agulhas, né? Até chegar o momento do tricô, né? Com a professora de trabalhos manuais. Também tem um currículo de aquarela, em que as crianças observam e vivenciam a qualidade das cores, as cores primárias, o azul, o vermelho, o amarelo. E também temos a modelagem argila, temos o currículo da língua inglesa também, e o currículo de música, que a criança do primeiro ano passa pela melodia, pela canção, as músicas, chega no cântele, até chegar ao ponto de receber a sua flauta, o instrumento, vamos dizer, um dos instrumentos primordiais do primeiro ano, o cântele e a flauta. Não tem negócio não. Tá bom, vai. Ah, só porque tá com pedra. Bota muita água não. Até sim. E ó. Muita gente. Isso não é. É o homem se percebendo no mundo como ser individual. Aí a gente trabalha as habitações, que é algo que a gente vai ter depois, as casinhas, que eu vou fazer uma casinha aqui, né? Eu vou fazer lá no maternal, um presente no maternal. Você tá me filmando já? Tô filmando, porque a senhora tá falando uma coisa tão bonita agora. Então, no terceiro ano, nós trabalhamos também
as profissões, a atuação da força do homem no mundo. E daí vem todos os ofícios primordiais. Então, no terceiro ano, a gente foca nesse trabalho com as mãos. O costureiro, a fiandeira, o sapateiro, o luthier, que constrói os primeiros instrumentos, né, e cuida dos instrumentos musicais. O trabalho com a terra, ele também é formativo. Ele forma a criança no seu interior. Todo o processo de acompanhar, desde o início do preparo da terra, que as crianças ficam observando, elas também estão se autodesenvolvendo e crescendo junto com essa planta, com esse ser da natureza. Então, é muito satisfatório para uma criança perceber a força do seu trabalho, aquilo que surge da terra, para nos nutrir, que ela sabe que vai chegar nesse processo, mas ela entender que ela fez parte. Aquilo tudo aconteceu porque ela também cuidou, ela preservou, ela foi lá, ela regou, até chegar o momento final, o ápice disso, que é o dia da colheita. E é um dia de muita festa, né? Eles ficam assim, eufóricos com isso, querendo levar para casa, já pensando o que é que vai produzir em casa com seus familiares. Algumas crianças que não comem determinadas algo que a gente planta aqui, elas passam a se alimentar, e porque elas é um presente, elas recebem da terra aquele presente, sem a terra ela não cobra nada, ela só nos dá o tempo todo. E a gente dá o nosso trabalho, a força do nosso trabalho, e ela nos dá isso em alimento, em vitalidade, força para a vida. A criança, quando ela vem, ela está vindo de um jardim de infância, dentro de tudo que já foi colocado, com esse brincar livre, com esse me inspirar no mais velho, vendo o desenvolvimento do mais velho, não de uma forma consciencial, mas numa vivencial. Chega um momento em que essa criança fica pronta para o ensino fundamental, e aí ela entra no primeiro aninho da Escola Waldorf. E a gente vai fazendo um processo do primeiro ao oitavo ano, que vem dessa vivência, que está muito no fazer, nos membros, no movimento, e vai internalizando esse movimento para um movimento interno, que vai se transformando numa predisposição para um pensar mais abstrato. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 63, 72, 81, 90. Uma das coisas também que me chama muito a atenção na pedagogia Waldorf é esse cuidado de trazer o acompanhamento e a inserção do conteúdo no momento em que o desenvolvimento cerebral está adequado, porque a gente tem o neocórtex, que é o tradicional, que é o cérebro, né, que traz o pensamento reto, que na realidade é o nosso cérebro mais novo em termos de humanidade. A gente tem o cérebro límbico, que é o que regula as nossas emoções, e a gente tem o reptiliano, que é o instintivo, né, que a gente sente lá. Então é no contato, na vivência do nosso corpo, que a gente consegue trazer essa regulação. Isso é algo que a gente só aprende quando a gente tem esse movimento mais amplo nesta infância. Porque se eu desde o começo trabalho muito forte só o neocórtex, eu apago, porque aí a mente mente, né, que é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com relação a isso, a nossa mente mente, se você não tiver o cérebro bem funcionando, né? E o cérebro ele tem essa capacidade do juízo, da formação de juízo, da formação de valor. Nesse ensino fundamental é quando chega o conhecimento para a criança. Então ela vai aprender português, matemática, ciência, geografia, história, artes, mineralogia, astronomia, antropologia, tudo isso chega para a criança bem devagar no começo e vai se transformando num ritmo cada vez mais cadenciado e termina no oitavo ano com um ritmo muito rápido para a aquisição desse conhecimento. Mas todo o conhecimento
ele chega para a criança através de um descobrir. Nunca chega pelo conceito. E isso vai ser desde o início. Então a gente vai vivenciar os números, vivenciar as letras, e aí eu vou aprendendo a ler, a contar, a manipular esses números com as operações matemáticas, chegam todas. Depois, cada ano, eu vou revivendo esse conteúdo, até que chega um ponto, quando a gente chega lá pelo 6º ano, onde chegam as ciências com o papel de se descobrir. O que eu faço um experimento, como eu descubro o que aconteceu ali, como eu produzo uma conclusão que possa ser uma lei geral. Então eu parto daí agora de algo que está no pequeno, na parte, e vivenciando muitas partes eu consigo, por exemplo, construir uma lei física. E isso nunca é o professor que coloca na lousa, a lei é essa. Os jovens todos vão descobrindo juntos. O mesmo é com a matemática. A gente nunca coloca assim, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Não. A gente vai tendo vivências com vários triângulos, com várias formas de calcular a área, até que chega uma hora em que eles percebem que para todos os triângulos a área é dada por essa relação matemática. E isso vale para tudo. Para o português, eu vou vivenciar verbos, vivenciar adjetivos, vivenciar substantivos, e aí isso tudo se conecta de uma maneira muito específica. Esse pensar, que vai se tornando cada vez mais abstrato, ele se estabelece em cima de uma base interna da criança que foi construída no jardim de infância. Então, uma criança que brincou, que explorou muito o movimento corporal, isso no seu desenvolvimento vai se transformar num movimento de representações simbólicas e de imagens que faz com que ela possa depois ter um pensar abstrato, onde ela mesma consiga conduzir seu próprio pensamento. Na cabeça, 11, subtraio 3, multiplico por 4, somo 4 e calculo a raiz quadrada desse número. Aqui, né, para falar um pouco sobre os efeitos, né, nessa formação do adulto, da criança, que impactam no adulto, né? Eu olhando executivos, eu olhando o ambiente das organizações, que é onde eu mais atuo, eu vejo uma falta de desenvolvimento, quando a gente fala, né, usando a neurociência, do cérebro límbico, que é essa questão do propósito, que é essa questão da regulação das emoções, dessa capacidade de se autorregular, dessa capacidade de vivenciar um social, né? Porque quando a gente vai para a teoria do cérebro trino, né, a gente tem o neocórtex, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais trabalha no nosso sistema educacional atual e de uma forma bem efetiva, que eu brinco que é o pensamento reto, né, que é de A vai para B, de como é que é a parte lógica, né? E quando a gente olha toda essa formação e essa trajetória da educação Waldorf, que desde a primeira infância, né, quando você vai lá, trabalha as crianças de 3 a 6 anos juntas, para que você saiba se regular e entender as diferenças, entender a diversidade, entender que uma hora eu sou pequeno, mas depois com o tempo eu cresço, né? Como é que eu grande cuido de um menor, como é que eu faço isso, principalmente numa sociedade onde as famílias reduziram bastante, né? A gente tem famílias que são de filho único, que é o meu caso, por exemplo, né? Que foi por isso que eu escolhi a educação Waldorf na minha casa, que eu via que não era só o pensamento reto, mas esse pensamento curvo, né? A questão das habilidades, que hoje em dia a gente fala muito de contratar as pessoas no mundo adulto pelas habilidades que elas têm e não exatamente pelo conteúdo teórico que elas tiveram, mas como elas aplicam isso. Eu e minha esposa escolhemos a Escola Waldorf porque nossa filha é uma filha única. Então a gente acha muito importante que ela interage constantemente com crianças de diferentes anos. Esse é um benefício da metodologia que é citado na guia do guia pedagógico do ensino do município de São Paulo. Ele cria um sentimento de empatia nas crianças e também é bom para o desenvolvimento. Entra num ano como novato e até o fim daquele ciclo é a pessoa mais experiente e velha dentro da turma. Esse tem muitos diferentes benefícios e foi um dos critérios que eu usei
quando estava procurando um lugar para minha filha estudar, porque eu estou vendo os benefícios no crescimento da minha filha através disso. E eu acho que seria uma pena se foi obrigado de mudar. Escolho a escola Waldorf para meus filhos porque entendo que ela oferece possibilidades que nós não vamos encontrar tão facilmente em outros sistemas pedagógicos, educacionais. Então, uma das coisas significativas sobre isso é exatamente a questão do corte etário. Então, a pedagogia Waldorf propõe, e eu acho que faz todo o sentido, que a alfabetização comece a partir dos 7 anos. Então, eu posso dar um depoimento pessoal, porque o meu filho, o Theo, aluno hoje do primeiro ano, entrou no primeiro ano aos 7 anos, ele completou 7 anos no dia 1º de janeiro, as aulas começaram em fevereiro, ele tinha acabado de completar 7 anos, e eu percebo nitidamente o quanto pronto ele estava para enfrentar os desafios de um primeiro ano, os desafios de uma alfabetização, os desafios de uma socialização que é diferente do jardim da infância. E percebo a angústia de pais que tiveram os filhos colocados mais cedo nesse processo educacional, nesse processo de alfabetização. E como aquilo foi angustiante para a criança, como aquilo pode ter atrapalhado, inclusive, o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, essa é uma das coisas que eu mais admiro na pedagogia Waldorf. A ideia de que o processo educacional, o processo da aprendizagem, não só cognitiva, mas também social, deve ser adequado, deve ser bem concatenado com o próprio processo, com o próprio tempo da criança, o tempo de maturidade da criança. Então, hoje eu estou plenamente convencido de que se eu tivesse levado o Theo para ser alfabetizado antes, ele seria alfabetizado, mas isso daria muito mais dificuldade, muito mais sofrimento. Hoje eu posso dizer que Theo está agora na metade do primeiro ano e ele se alfabetizou sozinho. Ele estava tão ansioso por aquilo, e é natural que tivesse, que ele aprendeu tão naturalmente que, sem que alguém dissesse para ele, B com A faz Bar, D com E faz D, sem que ninguém dissesse isso para ele, aquela compreensão caiu sobre ele, se formou dentro dele, e ele hoje é um leitor, né, tá começando, ele não lê tudo ainda, mas ele já é um leitor voraz, ele já quer mais e mais informações, ele quer mais letras, mais números, e eu acho que isso, eu devo isso à pedagogia Waldorf. Para além das aptidões cognitivas, né, escolares, educacionais no sentido mais técnico, o que a gente vê nas nossas crianças e jovens que saem da escola são pessoas mais humanas. São pessoas que conseguem olhar para o outro com um amor verdadeiro, com uma compreensão, querendo saber quem é o outro e não superficialmente. Nossas crianças saem tratando bem do porteiro ao diretor e passando por todos os outros, né, que estão envolvidos nesse processo educacional. E quando a gente olha toda essa conversa sobre inteligência artificial, né, é muito importante a questão da ética na inteligência artificial, porque se eu alimento, né, só com pensamento reto, mas um pensamento reto, sem um juízo de valor, sem uma ética, a orientação que vai sair daquele material não é uma orientação que ajuda a sociedade, que ajuda ao desenvolvimento, né, do ser humano, inclusive aquela própria pessoa. Então eu preciso de pessoas que saibam ter esse pensamento curvo, que é, num plano de A para B, que deveria ser reto, eu tenho intempéries, eu tenho situações, eu tenho pessoas, eu tenho pandemias, eu tenho situações. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu estou preparado com isso, para isso, né? Então, se eu, desde cedo, treino um cérebro humano a só pensar com uma interferência de uma tecnologia, ele não vai saber, não vai ter noção do que está acontecendo no mundo real. Então, a gente tem o retorno de vários professores de outras escolas que dizem assim, quando fulano chegou na nossa escola, a gente sabia, era aluno Waldorf. Mas por que era aluno Waldorf? Porque ele tem uma forma diferente de pensar. Porque a gente vai trabalhar um pensar plástico. Ele pensa diferente, ele consegue resolver problemas de forma diferente. Ou às vezes, depoimentos que a gente teve assim, ele sabe trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe é algo trabalhado nas outras escolas. Mas as crianças aqui, elas aprendem de fato a trabalhar em equipe. Não é um trabalho compartimentado, onde cada um faz o seu trabalho. Não, todos eles trabalham juntos por um bem comum, um objetivo comum.
Então, essas são algumas das coisas que nossos alunos trazem para a gente, né? Esse desenvolvimento como ser humano diferenciado para o bem.